Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Hoje eu queria falar para vocês sobre o nosso lado sombra, nosso lado sombrio, nosso arquétipo sombra, como queira falar, o nosso inconsciente. Eu não sou psicólogo, então vou falar para vocês da forma como eu vejo, de uma forma bastante informal, para que vocês possam ter uma ideia sobre o que o assunto diz. Quem quiser se informar mais, procure um psicanalista, um psicólogo que possa passar para você em termos mais profundos ou até mais acadêmicos, tá? Mas o importante desse vídeo aqui, para o nosso despertar espiritual, é compreender que todos nós temos um lado luz e um lado trevas, um lado sombra e um lado iluminado, digamos assim. O mundo, por uma questão social, gosta de dividir as pessoas entre pessoas boas e pessoas más, mas na verdade não é assim. Todos de nós temos um lado positivo e um lado negativo. É muito fácil e muito simplista, por vezes, a gente classificar as pessoas de acordo ou com os nossos interesses. Se aquela pessoa está servindo aos nossos interesses, então ela é uma pessoa boa, tem gente que faz isso. Ou se aquela pessoa não está servindo aos nossos interesses ou não está dentro dos padrões que nós individualmente conceituamos ou aceitamos como positivo, nós achamos que aquela pessoa é uma pessoa má. Então isso é uma questão de demonização das pessoas, é uma forma muito simplista, um processo bastante, digamos assim, infantilizado de conceber o mundo. Conforme nós vamos amadurecendo, mesmo que a gente não tenha nenhum conhecimento de psicologia, como eu não tenho, mas a gente vai percebendo que todos nós temos o nosso diabinho e o nosso anjinho, falando assim de uma forma bem simples, tá? Então, o que seria esse arquétipo sombra? O que seria esse lado sombra? Na verdade, seria como se fosse um submundo da nossa psique, onde nós colocamos os nossos instintos mais primitivos, como a raiva, o ódio, a violência, o ciúme, a inveja, a mágoa, o ressentimento. E aí, durante o tempo, nós vamos sendo educados, né? A gente nasce pequenininho e vai sendo educado pelos nossos pais. A educação que recebemos dos nossos pais vai variar, né? Mas ela vem através da sociedade na qual a gente está inserido. Obviamente que dentro de uma sociedade existem várias famílias e vários tipos de educação, mas tudo tem um cunho, um fundo social. Então, dentro da sociedade, nós temos padrões que são considerados aceitáveis e padrões que não são considerados aceitáveis. E é a partir daí que os nossos pais vão passar para nós um modelo, seja um modelo mais fidedigno daquilo que eles acreditam, um modelo mais deturpado, dependendo da educação, do que é certo e o que é errado. Então, desde pequenos, nós vamos colocando dentro da nossa mente: olha, isso aqui eu não posso fazer porque isso é considerado errado, ou vergonhoso, ou ruim. Então, muitas das vezes nós vamos escondendo ou nós vamos reprimindo dentro desse lado sombra uma série de sentimentos. E aí, quando nós temos algum tipo de frustração, ou quando nós estamos num processo, digamos assim, de lutar contra nós mesmos, esses sentimentos afloram de uma forma, às vezes, bastante inconveniente. Então, o importante falar aqui é que quanto mais nós reprimirmos esses sentimentos, quanto mais nós escondermos de nós mesmos esses sentimentos negativos, piores eles vão ser para nós, porque aí eles vão se transformar numa neurose, numa psicose, vão se transformar, digamos assim, num processo bem complicado para a nossa saúde mental. Então, o que a gente precisa fazer? Tudo que é sombra se desfaz com o quê? Com a luz. Nós precisamos iluminar esses sentimentos lá no fundo da nossa alma, lá no fundo da nossa psique, e trazer à tona esses sentimentos negativos, que são diversos, tá? Existem vários tipos de sombra. Então, qual a solução? A solução é identificar todos os tipos de sombra que nós temos dentro de nós e trabalhar cada um, batalhar um por um, lutar contra esse tipo de sentimento que nós temos. Mas não é um lutar no sentido de não aceitar, é lutar no sentido propriamente de aceitar que esses sentimentos existem, para que a gente possa trabalhar e aprender a não só conviver com eles no primeiro estágio, mas também a melhorá-los. Transformar a ira, por exemplo, num sentimento de compreensão, ou de paz, ou de positividade. Transformar a nossa mágoa em razão
enfim, melhorar esse sentimento. Conforme você joga a luz em cima daquilo que está escondidinho lá no recôncavo da sua psique, você ilumina, e você iluminando, você desfaz essa treva. Muitas pessoas, elas pensam sobre si mesmo como perfeitas, né? Como tendo apenas luz, ou como sendo as melhores pessoas do mundo, ou como sendo pessoas que são exemplos de dignidade, de moralidade, de padrão de conduta. Essas pessoas são as mais iludidas, porque na verdade nenhum de nós existe sem o nosso lado sombra. O nosso lado sombra é exatamente tudo aquilo que a sociedade jogou para nós como sendo proibitivo através da educação dos nossos pais ou de quem nos criou, e nós abafamos ou reprimimos. Então isso tem que ser trazido à tona, seja através de um processo de despertar espiritual, seja através de um processo religioso, seja através de um processo de reflexão, ou seja através de um processo de psicoterapia, tá? Nós precisamos trabalhar tudo isso, porque senão o que vai acontecer? Essa sombra vai crescer, ela vai se tornar cada vez mais perigosa, como eu falei antes no vídeo, pode se tornar uma neurose, psicose, e aí a gente começa a projetar no outro aquilo que a gente não consegue lidar dentro de nós. Então os nossos desejos reprimidos, a nossa raiva, a nossa mágoa, a nossa ira, tudo isso faz parte do nosso arquétipo sombra, do nosso lado sombra. Uma vez que a gente abra o olho, tá? Eu não estou falando aqui de dizer para o outro não, estou falando de admitir para nós mesmos. Admitir que nós temos aquele lado negro, aquele defeito a ser trabalhado. Vamos falar de uma forma simples. É o primeiro passo para que a gente possa iluminar aquilo e trabalhar aquele aspecto. Agora, tem muitas pessoas que insistem em não admitir os seus defeitos, não insistem em não admitir que tem esse lado negro e se colocam de uma forma com arrogância e superioridade com relação ao outro. Então a gente vê que as pessoas arrogantes, as pessoas que têm o ar de superioridade, né, que fazem aquela postura do paladino da moral e dos bons costumes, na verdade, ou eles são hipócritas, ou eles são inconscientes das suas imperfeições, porque nenhum de nós é melhor do que nenhum outro. Alguns têm alguns desafios maiores, outros têm desafios menores, mas todos nós estamos, de forma geral, no mesmo patamar de humanidade, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Nós podemos ter uma sombra individual, que seriam os nossos processos aí do dia a dia, que seria medo, raiva, angústia, ou nós podemos ter uma sombra, digamos assim, mais coletiva, né? Uma sombra mais poderosa e perigosa. E aí é que moram os grandes males da humanidade, como, por exemplo, os assassinatos em série ou os genocídios. Então, uma coisa que começa num processo de repressão muito pequena, interna, psicologicamente, pode acabar se transformando num monstro, simplesmente porque nós não fizemos as pazes com o nosso lado negro, com o nosso lado sombra. E aí a gente começa a refletir. Babá, como é que eu posso identificar isso em mim? Bom, o primeiro ponto que eu vou citar aqui hoje para o vídeo não ficar muito extenso é você olhar aquilo que você muito critica no outro. Ou se você não é crítico, olhar aquilo que te causa muita repulsa no outro. Não quer dizer necessariamente que você tem um comportamento idêntico, não. Mas se aquilo te causa muita repulsa no outro, se você vive criticando aquela conduta no outro, mesmo que você não tenha uma conduta similar, você tem que tentar entender o processo do porquê daquilo estar te incomodando. E certamente você vai encontrar no seu lado sombra, no seu lado mais escondido da alma, alguma coisa que precisa ser trabalhada para que aquilo no outro não sirva mais de espelho. Porque geralmente a gente utiliza o outro como uma projeção. Então, se o outro te irrita demais, por ele ser, por exemplo, vagaroso demais, lento demais, você tem que olhar para dentro, aí é que eu falo do despertar espiritual, e compreender por que essa pessoa trabalhando devagar demais está me irritando. Será que eu não sou, por exemplo, devagar demais também? Porque muitas das vezes a gente projeta no outro e é igualzinho. Ou, outras vezes, a gente projeta no outro ao contrário. Então, será que é porque eu não sou muito atabalhoado, muito nervoso, muito ansioso e quero fazer tudo muito rápido? E aí aquela vagarosidade do outro me irrita? Então, é isso que a gente tem que trabalhar. Primeiro, né, olhando para aquilo que a gente acha mais crítico no outro, o que mais nos incomoda no outro.
Isso é uma forma de usar a projeção para jogar luz sobre as nossas trevas internas. E segundo, né, você tem a psicoterapia, né, a psicanálise, como queira chamar, ali o psicólogo, o profissional, vai te ajudar a você se conscientizar sobre o seu lado sombra. Existem outros processos também que são religiosos, né, como os enteógenos, mas eu não vou falar sobre isso aqui porque o nosso canal não tem muito foco religioso, né? Desde o princípio eu deixei isso bem claro, que eu queria um canal de despertar espiritual e não voltado para a religião A, B ou C. Todos são muito bem-vindos, mas esse não é o foco. Então existe também dentro das religiões algumas vertentes, né, que utilizam enteógenos para você como forma de autoconhecimento. Também acho válido para aqueles que acham válido, né? Tudo é válido para quem quer ou para quem gosta ou se identifica. E existem outras religiões que, através dos conceitos, né, de evolução, de espiritualidade, enfim, vão te ensinar a olhar para dentro de si e reconhecer o seu lado sombrio, as suas frustrações, os seus medos, as suas mágoas, as suas inseguranças e como você vai trabalhar aquilo de uma forma positiva sem que você reprima aquele sentimento e sem que você esconda aquele sentimento. Por quê? Porque senão você vai criar sempre uma dualidade entre aquilo que é a sua mente consciente, entre aquilo que você tem consciência e aceita e aquilo que está reprimido, escondido lá no seu lado sombra, no seu subconsciente ou no seu inconsciente, melhor dizendo. E aí você vai começar a ter uma série de conflitos internos e esses conflitos internos vai fazer com que você seja uma pessoa, digamos, abre aspas, simplificando aqui, problemática para lidar consigo mesmo e para lidar com as outras pessoas. A partir do momento que você faz as pazes com o seu lado sombra, o que é isso? É admitir que você tem aspectos da sua personalidade que tem inveja, que tem violência, que tem mágoa, que são manipulativos, que são negativos de uma certa forma, que você às vezes sente cobiça pelo que é do outro, ou até desejos sexuais reprimidos. A partir do momento que você admite que tem isso, você pode ter consciência, trazer esses aspectos, essas várias sombras à tona e trabalhar. Aí as pessoas poderiam perguntar, né? Por que dentro das religiões, né, de forma geral, e eu posso falar porque sou religioso, isso não é uma crítica, porque eu sou religioso, mas por que dentro das religiões, hoje em dia, a gente vê tantos absurdos, né? Tanta agressividade, maldade, dinheirismo, falsidade, fofoca, às vezes até pedofilia, orgias e coisas que são assim socialmente, digamos assim, moralmente reprováveis. Porque, em geral, as religiões têm um sentido de, digamos assim, ditar regras de aceitabilidade religiosa e social. Então, isso pode e aquilo não pode. Mas nem sempre essas religiões dão as ferramentas que as pessoas precisam para poder trabalhar aquilo que elas têm dentro delas. Então, ao invés de trabalhar, as pessoas simplesmente reprimem, as pessoas simplesmente escondem, elas aparentam ser alguma coisa que elas não são, e esse processo acaba gerando neurose, gerando psicose, gerando doenças da mente e da alma, e fazem com que as pessoas, os sacerdotes, muitas das vezes, ou os seguidores, aparentem ser uma coisa e na realidade, na prática, no dia a dia, eles sejam outras. E aí entra o marketing, né? Que você vê sacerdotes aí com um marketing maravilhoso, mas quando você conhece aquela pessoa, você vê aquela pessoa usando de magia para fazer o mal, ou no caso de uma igreja pentecostal, você vê aquela pessoa extorquindo dinheiro dos outros, ameaçando de que o fiel vai para o inferno. Então ela apresenta uma imagem muito bem trabalhada através do marketing, porque ela tem o interesse de ganhar dinheiro com aquilo, mas na verdade, na intimidade, ela é totalmente diferente daquilo que ela apresenta. Por isso eu, como pessoa e como sacerdote, procuro me apresentar de uma forma bem humana, com meus defeitos. Aqueles filhos que frequentam a minha casa espiritual sabem que eu falo muito sempre sobre os meus defeitos e sempre tento trabalhar e melhorar. Eu não escondo a minha real personalidade, porque quando a gente reprime, quando a gente esconde, a gente acaba se tornando pessoas piores e podendo passar até para um processo mais generalizado e muito perigoso
de projeção dessa sombra nos outros ou até na humanidade de uma forma geral. Então, uma vez que você faça as pazes com o seu lado sombra, tem um outro benefício disso aí. Além de você melhorar como pessoa, ninguém vai poder usar isso contra você. Sabe aquela pessoa que não tem paz, aquela pessoa que não encontrou ainda o seu despertar espiritual, aquela pessoa que não é realizada em alguma área da vida e que ela precisa colocar os outros para baixo para se sentir importante? Sabe, aqueles peitos de pombo que ficam lá, eu sou isso, eu sou estudioso, eu sei, eu faço, aconteça. Então, esse tipo de pessoa tem uma necessidade muito grande de colocar o outro para baixo, de denegrir o trabalho do outro, porque ele ainda não aprendeu a se dar valor como ser. E aí ele vai pegar as suas fraquezas, os seus pontos negativos ou as características que ele acha ou que ele sabe que a sociedade condena e ele vai jogar aquilo na sua cara para fazer você se sentir diminuído. Porque uma vez que você esteja irritado com aquilo, diminuído ou entristecido com aquilo, ele vai ter atingido o objetivo dele de se sentir mais poderoso que você. Então, esse tipo de personalidade, psicopata, né, que não tem sentimento pelo outro, ou tóxica, como queira chamar, e eu estou falando a minha linguagem, tá, gente? Eu não sou psicólogo, me perdoe se eu cometer alguma falha. Mas esse tipo de pessoa que precisa denegrir e diminuir a imagem do outro para poder se sentir bem, ele na verdade não está em paz com o seu lado sombra, ele não fez as pazes com o seu lado sombra, ele às vezes sequer tem noção de que ele tem tantos defeitos ou mais do que aquela pessoa a quem ele está apontando. E isso acontece muito dentro do meio religioso, porque muitas das vezes a religião não apresenta ferramentas para que a gente aceite as nossas imperfeições e trabalhe essas imperfeições. Simplesmente a religião, e muitas vezes, ela te reprime a não fazer aquilo, a não dar vazão ao seu lado negativo. Ela não te ensina a aceitar que você tem aquele lado negativo e a melhorar aquilo ou a trabalhar aquilo. O objetivo, às vezes, da religião é controlar a massa ou exercer rituais de forma mais fidedigna possível e acaba se perdendo meio que o objetivo principal, que seria se religar. E quando eu digo se religar, eu não digo somente se religar a uma divindade, eu digo também se religar ao seu interior. É olhar para mim e dizer, não, realmente eu sinto raiva, não, realmente eu sinto cobiça, não, realmente eu sinto esse desejo sexual reprimido, não, realmente eu gostaria de ser rico, não, realmente eu gostaria de... Então você vai olhar para dentro de você e você vai admitir para si próprio aquilo que você precisa trabalhar. E mais importante aí é que entram os nossos valores e fazer aquilo que a gente realmente precisa fazer para ser feliz. Uma vez que você identifica aquilo, trabalhe dentro da sua verdade. Trabalhe para atingir a sua felicidade plena. Porque nós, seres humanos, temos uma mania assim muito comum, isso é mais comum do que a gente imagina, em cavar nossa própria cova, em trabalhar numa direção totalmente oposta à realização da nossa felicidade plena. Muitas das vezes a gente escolhe um trabalho que a gente detesta e a gente não sai daquele trabalho por medo de perder a nossa estabilidade. E aí fica alimentando um tipo de trabalho, um ambiente que a gente detesta, com pessoas nocivas, fazendo algo que a gente não gosta, e a gente está cavando dessa forma a nossa própria cova. A gente está, dessa forma, cada vez mais nos fazendo infelizes. Então, uma vez que você descubra o que é a tua real felicidade, o que é a tua verdade, naturalmente, desde que não faça mal para ninguém, porque se você precisa fazer mal para alguém para se sentir feliz ou se sentir bem, você precisa de terapia. Mas, desde que seja algo que não faz mal ao outro, viva a sua verdade, viva a sua felicidade, olhe para os seus valores, veja aquilo que realmente te faz bem e viva dentro daquilo. Porque quando nós estamos em paz com o nosso lado sombra, nenhum desses seres ruins que cruzam o nosso caminho vão poder usar aquilo contra nós. Quando uma pessoa chegar e apontar para você e dizer, você é arrogante, ou você é vaidoso, ou você tem esse ou aquele defeito, você não vai se melindrar com aquilo. Por quê? Porque você já está consciente daquilo. Então as pessoas mais
abre aspas, porque na verdade isso não existe, foi uma simplificação que eu expliquei no início do vídeo, mas pessoas que tenham má intenção, que queiram te magoar por algum motivo, elas não vão conseguir nada contra você quando você fizer as pazes com os seus defeitos, com o seu lado sombra, porque você já sabe deles. Uma vez que você tenha feito as pazes com os seus defeitos, ninguém poderá usá-los contra vocês. Então essa era a minha mensagem que eu gostaria de deixar aqui no dia de hoje e pedir para que a gente possa, sejamos religiosos ou não, sejamos espiritualizados ou não, tenhamos uma crença em Deus ou não, que nós possamos olhar mais para nós e parar de apontar mais para os outros, porque com certeza o benefício será para nós mesmos. Muito obrigado a vocês e um bom dia.